Amém. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria para nós, irmãos, estarmos aqui celebrando a existência e o poder eficaz da Bíblia Sagrada, da palavra revelada de Deus, que um dia também alcançou os nossos corações. Embora nós, como igreja, sejamos pregadores da palavra, é bom que se diga que a igreja nasceu da palavra. A igreja é um evento da palavra de Deus. Ela é constituída pela palavra de Cristo e prossegue através daqueles que foram alcançados pela graça. Então nós não somos os donos da palavra de Deus. A palavra de Deus é que se assenhoreou de nós, porque ela é soberana, ela vem de Deus, ela tem a marca de Deus. Vamos nessa noite abrir as nossas Bíblias, aqueles que dispõem de uma escritura consigo, no Evangelho de João, no capítulo de número 5, um texto bastante conhecido, onde no versículo de número 39, Jesus diz assim, João 5:39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Parece uma coisa tão simples ler a Bíblia hoje, ler uma passagem como essa, em que Jesus diz aos ouvintes que examinando as Escrituras eles fazem bem porque elas contêm a vida eterna, elas lhe dão testemunho. Mas é bom que se diga, meus prezados irmãos, amigos, ouvintes, que houve um preço a ser pago, não somente para que a Bíblia chegasse até nós, mas para que nós tivéssemos a liberdade que agora dispomos de a estarmos transmitindo num lugar público como esse. A Escritura é, portanto, algo que passou por uma grande prova e mostrou-se capaz de suplantar todo o obstáculo. Nós sabemos que o que aqui se contém é a revelação de Deus. Os homens que escreveram os livros da Bíblia não o fizeram por particular interpretação. Eles foram movidos, eles foram inspirados pelo Espírito Santo. E nós temos na Bíblia o Velho Testamento, os oráculos que Deus confiou ao povo hebreu, e o Novo Testamento, que são os oráculos que Deus confiou à igreja. Nosso Velho Testamento é o mesmo dos hebreus, porque nós cremos que para seu tempo eles foram o povo eleito e guardião desta palavra. Mas nós cremos que tendo eles recusado o Messias e tendo Deus aberto as portas de sua graça a todos os povos, foi constituída a igreja e a ela confiada as Escrituras do Novo Testamento, bem como a continuidade da guarda do Velho Testamento. Mas quando a igreja cristã surgiu, houve uma ação diabólica para que estas Escrituras não encontrassem propagação. Perseguição que não foi tão forte como no Velho Testamento. No Velho Testamento houve sim, muitas vezes, perseguição às Escrituras, mas depois de constituído o Novo Testamento, a perseguição tornou-se ainda muito mais intensa, porque a igreja, diferentemente do povo hebreu, não se enclausurou, mas se propagou. Tinha uma ordem expressa de Jesus para ir a todos os cantos da terra. E Satanás não queria, o adversário de nossas almas, que este livro tivesse ampla propagação, que sua mensagem se disseminasse, porque com ela vem a devastação do seu reino, com ela vem a prevalência do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Com ela vem o conhecimento salvador de Jesus Cristo. E nós temos notícia pela história de que os imperadores romanos não apenas perseguiram cristãos, como às vezes se vê nos filmes,
colocando-os em arenas para serem devorados, dilacerados por leões e feras. Não somente crucificaram inúmeros cristãos como Pedro, a outros decapitou como o apóstolo Paulo, mas nós sabemos que houve perseguição específica aos textos do Novo Testamento. De alguma maneira sabiam aqueles imperadores que enquanto esses documentos fossem preservados, a igreja se manteria viva sobre a face da terra. Perceberam eles haver uma ligação íntima e necessária entre a igreja e a palavra. Sem a palavra não haveria igreja. E depois da morte dos apóstolos, já tendo sido escrito todos os livros do Novo Testamento, a perseguição começou. E aqueles que, com medo da perseguição, entregavam os manuscritos do Novo Testamento que dispunham aos perseguidores para que eles destruíssem, eram chamados de traditores. A palavra tradição quer dizer entrega, não é muito usada nesse sentido, falamos mais de tradição cultural, como algo que a geração passada legou à geração presente, mas tradição quer dizer simplesmente entrega. Os traditores eram os que entregavam os manuscritos, e da palavra traditores veio a palavra traidores, por derivação. Eram aqueles que não apenas delatavam os irmãos, mas entregavam os textos porque não eram verdadeiros crentes no Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes os imperadores romanos julgavam ter destruído todos os manuscritos, mas logo apareciam irmãos com manuscritos copiados em outros lugares, e a palavra não era destruída. É bom lembrar que quando Paulo estava entre nós, ele ainda não tinha escrito todas as epístolas que escrevera, mas a palavra estava na sua boca, transmitida oralmente, e os inimigos muitas vezes o aprisionaram, e por surpresa nossa, nós tivemos na prisão muitas das cartas do apóstolo Paulo escritas. Como ele disse, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. E Paulo na prisão pregou para mais gente do que fora dela, porque na prisão ele está pregando para nós ainda hoje. De maneira que o inimigo pensava que detendo o homem detinha a palavra, mas a palavra era mais poderosa do que o homem. E embora estando preso e lá escrevendo as cartas, Paulo pôde registrar o que oralmente dizia, de maneira que os textos pudessem ser lidos, não apenas por aquela geração, mas também pela nossa geração, por gerações seguintes, subsequentes. Meus amados irmãos, os imperadores romanos não venceram o livro. Como disse Juliano, o apóstata, um grande perseguidor dos cristãos, um imperador pagão, depois que o cristianismo já tinha ganhado hegemonia dentro dos limites territoriais do império, como disse ele, próximo de morrer: tu venceste, Galileu, tu venceste. A palavra de Deus permanece, a palavra de Deus é vitoriosa. Como Jesus disse, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Houve uma ocasião de uma mulher que lavou os seus pés, beijou os seus pés, e ele disse: onde quer que o evangelho for pregado, este episódio será conhecido. Ora, nós não precisamos falar daquele episódio sempre que pregamos o evangelho, mas o que ele queria dizer é que onde o evangelho chegasse, a Bíblia relatando aquela história chegaria. O que ele queria mostrar é que aquela história teria registro e ninguém conseguiria derrotar o livro em que ela estaria registrada.
A Bíblia diz lá no livro do Apocalipse: quem acrescentar alguma coisa a este livro, lhe serão acrescentados os flagelos de que ele trata. Quem retirar alguma coisa desse livro, lhe será tirada a parte que cabe na árvore da vida. Portanto, meus amados irmãos, a Bíblia amaldiçoa aquele que se levanta contra este livro, e nenhum que se levantar ficará de pé. Paulo disse ainda que eu mesmo, ao anjo do céu, vos anuncio outro evangelho, além deste, seja amaldiçoado. Mas João diz: bem-aventurado que lê e guarda, ouve as palavras desse livro. Deus disse a Josué: quem lê e cuida de fazer tudo quanto nele está escrito, prosperará. A Bíblia diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. É como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, o fruto vem na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. E meus prezados irmãos, quando nós chegamos na Idade Média, novos adversários da Bíblia surgiram. A igreja romana, naquela época, formaram uma casta de sacerdotes que se julgavam privilegiados como intérpretes capazes da Bíblia, excluindo todos os demais cristãos. Diziam eles de maneira equivocada, que algo além da Bíblia havia sido dito pelos apóstolos aos bispos de uma geração seguinte, passada a outra geração, e assim sucessivamente. Mas nós sabemos que informações orais, elas se corrompem com o passar do tempo, elas são deturpadas e alteradas. E nós sabemos que se Deus inspirou homens para escrever este livro, se Ele quis o registro, Ele não iria fazer um registro incompleto, porque tudo quanto Deus faz é perfeito e acabado. Deus não inspiraria homens a escrever com a pretensão de nos legar este livro, deixando-o inacabado, com informações ainda não registradas. Por isso a Escritura diz, na segunda carta, aliás, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 6, Paulo diz: e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Toda vez que alguém quer ir além da Bíblia, a soberba aparece. Os bispos diziam: vocês do povo aí podem saber da Bíblia e lê-la, mas além da Bíblia nós temos informações orais que vocês não têm. Eles se colocavam como os privilegiados. Há muita gente também nas igrejas hoje por aí, conhecendo ciências humanas, sociologia e filosofia, dizendo ao crente comum: você não sabe a Bíblia se não tiver as informações que eu tenho, não. Se não souber grego como eu sei, não. Mas nós queremos dizer aqui, irmãos, uma coisa: que a Bíblia foi escrita por homens simples, escrita por pescadores. Jesus comparou as suas palavras com aquilo que faz um pastor com a ovelha, um agricultor com a terra, um pai que celebra um casamento de um filho. E eu quero dizer uma coisa: ele falou para que todos entendessem. Leia um livro do budismo, leia um livro de qualquer destas seitas que estão por aí, e você vai ver uma linguagem sofisticada. Só os iniciados conhecem. Buda fala numa linguagem esotérica, mas Jesus diz: é como um pastor que tinha 100 ovelhas e uma se desgarrou. É como um homem que semeou a semente no campo. Jesus falou a linguagem do homem comum, não a linguagem daqueles que estão num pedestal intelectual, porque ele falou para ser entendido, ele falou para ser compreendido. Quem não compreende Jesus é o orgulhoso. Ele disse: Pai, eu te dou graças, porque revelaste essas coisas aos pequeninos e não aos grandes ou aos sábios. Paulo diz: não são muitos nobres, não são muitos grandes deste mundo que são chamados.
Portanto, meus amados irmãos, não há conhecimento privilegiado. A Bíblia é completa, é perfeita. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, diz Paulo, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo está aqui. Mas na Idade Média, como dizia eu, os sacerdotes julgavam-se com acesso à informação privilegiada para entender a Bíblia, dizendo ao homem comum que por não portar essa informação, eles não podiam aprender lendo sozinhos a Bíblia. E para dificultar o acesso à Bíblia, ela mantinha-se apenas na língua latina, para que somente os eruditos que eram versados nessa língua pudessem ter acesso. E o homem comum que sequer conhecia a sua língua, o índice de analfabetismo era enorme, pudesse ter acesso a ela. Na verdade, o padre celebrava a missa em latim de costa, ninguém entendia nada, a única coisa que ele queria era o amém no final, porque a igreja sustentava a doutrina da fé implícita. A igreja romana dizia: você não precisa saber em que crer, não, basta crer em tudo que a igreja diz, seja lá o que for. Era uma doutrina de submissão rigorosa à autoridade da igreja, uma submissão inconsciente. Por isso que eles não queriam que fosse necessariamente entendido. Era uma submissão vassala, um aprisionamento, e a igreja subjugava as consciências, aquela igreja, e mantinha muitas pessoas longe do conhecimento da Escritura. Superstições surgiram na Idade Média. Para completar, no século VII surge a religião islâmica, e Maomé cria um livro chamado Alcorão. Pastor, por que o Alcorão não está certo? É a Bíblia. Porque a Bíblia é o original, o Alcorão é uma cópia falsificada. Porque tem coisas na Bíblia que estão no Alcorão, e a Bíblia foi escrita primeiro, então foi o Alcorão que copiou da Bíblia, e não a Bíblia que copiou do Alcorão. O Alcorão tem tão pouca força que precisou se valer da Bíblia como fonte para criar suas coisas erradas. O Alcorão fala lá em Jesus. Se não tivesse Bíblia, não tinha Alcorão. Alcorão é um cheque falso e sem fundo. Mas a Bíblia, irmãos, é a nota promissória de Deus. E naquele momento, Bíblia esquecida, movimentos começaram a surgir para colocar a Bíblia na linguagem do povo. Na Inglaterra, John Wycliffe colocou a Bíblia na língua do homem comum. Depois nós tivemos outros movimentos até chegar à Reforma Protestante. E durante a Reforma se estabeleceu claramente que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. A Bíblia é suficiente e completa. A Bíblia diz para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Não precisamos de outra fonte de revelação a não ser a Bíblia Sagrada. E naquele momento da reforma, os reformadores cuidaram de fazer a Bíblia traduzida para a língua do homem comum. Lutero traduziu para o alemão, William Tyndale para a língua inglesa. E João Ferreira de Almeida, que era padre, estava traduzindo a Bíblia e se converteu, completou a tradução como crente, traduziu para o português. Aleluia! E a Bíblia começou a chegar. As sociedades bíblicas surgiram. A Igreja Católica Romana as denominava de peste, porque parecia que na hora que estavam vencendo, elas vinham com toda a força outra vez. Bíblias eram queimadas e mais Bíblias eram produzidas. Não haveria como vencer a palavra de Deus. Quem era encontrado com a Bíblia era queimado, e a Bíblia juntamente com ele. Mas, meus irmãos, numa geração seguinte, estavam Bíblias nas mãos das pessoas outra vez. William Tyndale morreu por traduzir a Bíblia para o inglês, e antes de morrer ele disse: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Passado algum tempo, o rei da Inglaterra decretou que todas as igrejas tivessem uma Bíblia aberta em inglês, para o povo inglês poder ler em sua própria língua. Aquele homem nas chamas orou e venceu pela oração. Sangue foi derramado para este livro chegar até nós, mas ele é indestrutível. Lá em Jeremias, no capítulo de número 36, a Bíblia fala
que Jeremias escreveu um rolo. É o que está hoje no livro de Jeremias, parte do que está no livro. Ele escreveu. Aliás, escreveu não, ele teve a revelação, chamou Baruque, Baruque escreveu. Ele ditava e Baruque escrevia. E ele leu lá no templo para o povo. Pegaram o texto e levaram para o rei de Judá. E o rei de Judá ficou indignado com aquele texto. E ele pegou um canivete, cortou o rolo todinho e jogou na fogueira. Mas aí, irmãos, no versículo 32, a Bíblia diz assim: tomou, pois, Jeremias outro rolo, deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro que Jeoiaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo. E ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. O rei queimou o livro, pois Deus falou de novo a Jeremias. Jeremias chamou Baruque de novo. Se escreve tudo de novo, ainda vamos escrever mais dessa vez. Aleluia! Porque a palavra prevalece! A palavra é indestrutível! Meus irmãos, onde este livro chegou, melhorou a educação. Olhe para os países chamados protestantes no mundo e veja como lá progrediu a educação. Universidades foram levantadas, o povo era alfabetizado para poder ler a Bíblia. Onde este livro chegou, a moral do povo foi elevada, a educação foi promovida, houve prosperidade material, houve prosperidade espiritual. Onde a palavra de Deus chegou. Se a Europa está em crise hoje, países protestantes em crise financeira, é porque abandonaram este livro. É porque abandonaram este livro. E que o Brasil não imite a Europa que está descendo a ladeira, imite a Europa que subiu. E a Europa que subiu não subiu sem esse livro. Não subiu sem a palavra de Deus. Deus, portanto, irmãos, é vitorioso através da sua palavra. Mas o inimigo de nossas almas tem feito novas estratégias. Ele viu que perseguir o livro não dava certo. Destruir, queimar, matar os que portavam não adiantava. Fizeram isso também na Rússia. Fecharam a igreja, tentaram destruir a Bíblia, mas a Bíblia mostrou-se invencível. Agora o inimigo está com estratégias mais sofisticadas. Aparecem teólogos dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, apenas a contém. Que nem tudo aqui é confiável. Aparecem pessoas querendo fazer uma versão feminista da Bíblia. Aparecem os mormons falando, bem, a Bíblia é importante, mas tem um livro mormon também. Mas a Escritura diz, ainda que o anjo do céu, e dizem que foi um anjo mormon que deu esse livro para eles, ainda que o anjo do céu anuncie outro evangelho além deste, seja anátema. Os espíritas buscam os espíritos de luzes, mas a Bíblia Sagrada diz que os vivos não devem consultar os mortos, mas sim ao seu Deus. A lei e ao testemunho, se não disserem conforme esta palavra, jamais lhes raiará a alva. Hoje nós vemos outras formas de combater a Bíblia, colocando outros livros ao lado, diminuindo o entendimento da sua inspiração. Mas, meus irmãos, nós cremos que a Bíblia é infalível. Nós cremos que ela é inerrante. Nós cremos que em tudo o que ela diz é verdadeira. Quando ela diz no princípio criou Deus os céus e a terra, foi Deus que criou. Quando ela diz que Deus disse haja luz e houve luz, nós cremos que foi assim. Quando diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, nós cremos que foi assim. O homem não é um macaco evoluído, é a imagem e semelhança do Deus vivo. Nós cremos que naquela cruz Jesus morria em nosso lugar. Cremos que Jesus Cristo é Deus. E cremos que é verdadeira a promessa da sua vida para levar a sua igreja consigo. Este livro, irmãos, é perigoso para Satanás. É perigoso para os adversários de Deus. E de que trata esse livro, pastor, afinal? Qual é o assunto desse livro? Jesus disse aos fariseus, examinai as Escrituras. Jesus quer que todo mundo examine. Ele não a quer escondida, ele a quer brilhando.
Ele não a quer na sua gaveta, ele a quer diante dos seus olhos. Ele não a quer no seu braço, ele a quer no seu coração. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Está aqui o assunto da Bíblia, o negócio da Bíblia é vida eterna em Jesus. Este livro não tem receita de sucesso para a vida terrena. Muito embora servir a Deus nos colocará no centro de sua vontade, e a sua vontade é sempre o melhor para nós, mesmo que não a compreendamos. Mas o assunto deste livro é a vida eterna. O homem pode ter tudo aqui, mas quando lhe vier o último suspiro, tudo que ele conseguir aqui, fica. Ainda que nós tivéssemos a oportunidade de mudar este mundo e transformá-lo num paraíso, só agravaríamos o nosso sofrimento, porque a morte ainda ficaria mais dolorosa, porque tem gente que ainda diz, pelo menos eu estou morrendo para deixar de sofrimento aqui, não sabe ele que tem o sofrimento do outro lado também. Mas imagine se aqui fosse um paraíso e a pessoa viver num paraíso sabendo que vai morrer, aumentaria ainda mais a angústia, ela teria tudo lá de fora e a angústia ficaria em doses muito maiores dentro do seu coração. A morte estraga todo o projeto terreno. A morte iguala todo mundo. O rico morre, o pobre morre. O culto morre e o inculto morre. Mas este livro trata da vida eterna. Trata de uma vida que a morte não pode ceifar. De uma vida que a morte não pode engolfar. Aleluia! O pior não é essa morte não, o pior é a outra morte do outro lado. A separação eterna de Deus. Mas este livro promete vida eterna no presente e no porvir. Jesus disse, aquele que ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. Aleluia! A coisa mais importante é a vida eterna, meu amigo. Tudo que você imaginar até aqui, no final você vai perder. Mas você está pronto para chegar do outro lado e chegar com Jesus? Você está pronto para atravessar o Jordão e chegar na terra prometida? Você tem certeza da sua salvação? Este livro trata de salvação. E este livro diz que salvação só em Jesus. Jesus diz, as Escrituras de mim testificam. João diz, Jesus fez muitas outras coisas além das que eu registrei. Mas essas que eu escrevi, João diz, as escrevi para que credes que Jesus é o Filho de Deus. E para que crendo tenhais vida em seu nome. Note, crê em Jesus para ter vida através dele. Vida através de Jesus. Jesus vai falar com a mulher samaritana em João capítulo 4. Ele diz, mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, porque Jesus lhe pedira água. Ele disse, tu me pedirias e eu te daria água viva. Note, se tu conheceras o dom de Deus, que é a vida eterna, e quem é o que está falando contigo, que era ele. O homem quer conhecer tanta coisa. Tem gente aí que sabe de física, de química, de biologia, de física quântica, de tanta coisa. Mas somente estas duas coisas são importantes. Saber qual é o dom de Deus e quem é aquele que está falando contigo hoje aqui. Que não sou eu sou só o porta-voz. Ele está falando contigo através da sua palavra. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que fala contigo, Jesus disse, tu me pedirias e eu te daria água viva. Eu acho maravilhosa essa facilidade, tu me pede e eu te dou, é só isso. Eu e tu e eu, não tem intermediário no meio não. Jesus não tem secretário não é vai aquele ali para chegar a mim não tem curva na esquina não, tu me pede e eu te dou cara a cara, eu e você. Aleluia! Se você entendeu o que Jesus fez por você naquela cruz, pagou os seus pecados, expiou a tua culpa, te ganhou a vida eterna,
se você entender que ali ele abriu as portas do dom de Deus, se você saber quem é ele, é o Salvador, se você invocá-lo, será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A todos quanto receberam, a saber os que creem no seu nome, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tu me pediria e eu te daria. Grita por ele, chama por ele, e ele virá ao teu coração, perdoará os teus pecados, mudará a tua vida. Tu me pede e eu te dou. Aquela mulher havia ido a um poço beber água. Jesus disse: olha, tu bebe água desse poço e torna a ter sede, mas tu beber desta água que eu te dou, se tu me pedires, nunca mais tu terás sede. Ela se tornará dentro de ti uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que Jesus queria dizer é que este mundo é como aquele poço. A pessoa bebe a água, mas torna a ter sede. Neste mundo, todos os prazeres são efêmeros. Toda sensação de satisfação e saciedade é passageira. E tudo que o homem faz, ele traz prazer. Na segunda vez que ele faz, ele tem que fazer mais intensamente, porque o prazer já não tem o mesmo sabor. Por isso que o drogado se aprofunda na droga. Por isso que o promíscuo se aprofunda na promiscuidade. Porque cada vez ele vai indo, não é mais tão satisfatório à medida até onde ele havia ido anteriormente. Ele tem que se aprofundar mais. Mas nada satisfaz. Se satisfizesse, ele não ia de novo. Ele não se aprofundava. É porque não está resolvendo o problema, não está trazendo a resposta para o seu coração. Mas Jesus disse: quem beber da água que eu der, nunca mais vai ter sede. Esta água se tornará dentro dele uma fonte permanente, jorrando para a vida eterna. Aquele que encontra Jesus não precisa mais de nada, ele encontrou tudo em Jesus. Dizem que um homem ficou revoltado que a sua esposa havia se convertido. Ele foi falar com o pastor. E ele disse: olha, o que é que você fez com a minha mulher, pastor? O que é que vocês aqui na igreja estão fazendo? Minha mulher ia para a festa comigo, bebia comigo, dançava forró comigo, fazia tudo quanto era coisa comigo, eu ia junto. Agora eu vou sozinho para esses lugares, ela não vai, ela não quer mais saber disso, daquilo. Porque o que é que vocês estão fazendo? Vocês estão proibindo ela? E o pastor disse: você já pensou na possibilidade de ela ter encontrado uma coisa tão melhor que ela procurava nessas coisas e não encontrava, que agora ela não tem necessidade de ir para isso? Você já pensou na possibilidade de nós não estarmos proibindo, mas de ela ter encontrado algo melhor? Irmãos, quem come da mesa do Pai, tudo mais é bolota de porcos. Quem experimenta o que Jesus dá, sabe que nada neste mundo é comparável. Lembro-me de David Wilkerson quando foi alcançar os drogados. E ele começou a pregar aqueles drogados e não encontrou muita receptividade. E ele foi falar com o seu avô, que era pastor. Seu pai era pastor e seu avô também. Ele preferiu falar com o avô. E o avô disse: olha, meu filho, duas coisas eu lhe aconselho. Primeiro, olhe para esses drogados e veja neles uma pessoa diferente. Que sua fé possa antecipar o que eles vão ser. Porque aí você não vai se desestimular. Se você enxergá-los tal qual eles são agora, você não vai encontrar muito estímulo, mas veja já a mudança. Aí diz: lembras daquelas cobras, eles moravam no interior, que estavam descamando com aquela escama feia, e elas se raspavam entre as fenas das rochas para terminar de tirar as escamas velhas, e no outro dia apareciam com a escamação toda nova. Ele diz: pois que você possa enxergar neles a mudança. Quando você via aquelas cobras com escamas velhas, você já conseguia antever as novas, porque você sabia o que ia acontecer. Assim como ao plantar uma semente, você já pode enxergar uma árvore, porque sabe o que vai brotar. Pois veja neles a mudança. E segundo, não imponha a eles o evangelho. O evangelho não precisa disso. Se você chegar lá e impor, eles vão resistir. Vai ser como você tentar tirar um osso da boca de um cão. Ele não vai soltar, ele vai lhe agredir. Sabe como é que você tira um osso da boca de um cão? Disse ele: você coloca um filé no chão.
ele solta o osso e vem para o filé. Mostre para eles quão maravilhoso é servir a Jesus. Mostre para eles quão maravilhoso é servir a Jesus. E chegou David Wilkerson a Nick Cruz e disse: Jesus te ama. Nick Cruz disse: você sabe que eu poderia cortar você agora em 100 pedaços. David Wilkerson disse: eu sei, mas cada pedaço continuaria dizendo: Jesus ama você. E aquele homem não resistiu à palavra e se converteu ao Evangelho, e muitos mais se converteram, porque esta palavra é poderosa para transformar. A mensagem deste livro é Jesus, a mensagem deste livro é a rosa de Saron, é o verbo de Deus, é a rocha dos séculos, é aquele que era, que é e que há de vir, é aquele que foi morto, mas vive, é aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De capa a capa você vai encontrar Jesus nesse livro. Em Gênesis ele está prometido como descendente da mulher, em Levítico como sacrifício expiatório, nos livros de Deuteronômio, nos demais dos Pentateuco ele está representado em todos os sacrifícios. Em Isaías é o servo sofredor, noutros profetas o desejado das nações, o príncipe da paz, o rei messiânico, o descendente de Davi. Em Mateus ele é o rei prometido aos judeus, em Marcos é o servo, em Lucas é o homem ideal, em João é o verbo que se fez carne, nas epístolas é o cabeça da igreja, e no Apocalipse é o leão da tribo de Judá, que foi morto, mas vive, e ele tem a palavra final. Esta é a mensagem deste livro, que nunca vai ficar ultrapassada. Nunca vai ficar ultrapassada, porque a necessidade do homem é a mesma. A necessidade do homem é a mesma, o grito da alma do homem é o mesmo. E Jesus é o mesmo também, para solucionar a angústia, para dar paz, para dar vida, para trazer perdão, para ter mudança para a sua vida. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Eu não amo este livro porque a encadernação dele é bonita, a capa é de couro, as páginas são sombreadas de maneira dourada. Eu não amo este livro porque ele é elegante. Eu amo este livro porque eu encontrei Jesus nele. Aleluia. Jesus é o amado da minha alma. Jesus é o desejado do meu coração. E quando eu olho para esse livro, eu lembro, foi aqui que eu o encontrei. Por isso eu amo este livro e guardo no meu coração, porque Jesus teve notícia através dele. Vamos nesse momento ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos pela tua palavra veraz, porque ela é fiel a toda prova, Senhor, e tem superado todas as adversidades, triunfado contra todos os seus inimigos. Porque por ela do nada vieram a existir todas as coisas, porque por ela mortos ressurgiram, Senhor. E nós sabemos que ela contém a mensagem mais verdadeira que se pode imaginar. Que Jesus seja manifesto aos corações, revelado, que venha a convicção de pecado sobre aqueles que não o conhecem, para que arrependidos e contritos por uma vida distante dele, venham, meu Deus, a invocá-lo por Salvador neste momento, nesta tarde, em nome de Jesus.